Localizado na costa leste da América Central, fazendo fronteira com o México ao norte, com a Guatemala a oeste e ao sul, e banhado pelo Mar do Caribe a leste, está Belize. Anteriormente conhecida como Honduras Britânica, até 1973, Belize é um país de contrastes marcantes. É a única nação de língua inglesa na região, um remanescente do domínio colonial britânico, coexistindo com uma profunda herança cultural maia e uma vibrante diversidade de povos caribenhos. Com uma área de pouco mais de 22 mil quilômetros quadrados, Belize é uma terra compacta, mas seu tamanho diminuto esconde sua imensa riqueza ecológica, que varia de densas selvas que abrigam ruínas maias ao segundo maior sistema de recifes de coral do mundo. É um país onde se falam inglês, espanhol, crioulo, garífuna e maia, refletindo uma diversidade demográfica tão rica quanto a sua biodiversidade. Se este primeiro vislumbre de Belize, o Caribe Maia com sua mistura única de selva, recife e culturas, despertou sua imaginação e seu desejo de explorá-lo, convido você a continuar esta jornada conosco. Se você gostou do que descobriu, dê um gostei e inscreva-se para não perder nossas próximas explorações das nações mais ecologicamente diversas e culturalmente complexas do Caribe e da América Central. Seu apoio é essencial para que possamos continuar criando essas jornadas juntos. A geografia de Belize está claramente dividida em dois ecossistemas predominantes: o continental, selvas e montanhas, e o marinho, recifes e ilhotas. Sua topografia varia de planícies costeiras pantanosas até as montanhas maias no sul, que abrigam o ponto mais alto do país, o Pico Vitória, a 1.120 metros acima do nível do mar. Aproximadamente 60% do território de Belize é coberto por florestas, tornando-o um dos países menos desmatados da região. A floresta tropical é vital para a ecologia, abrigando onças-pintadas, pumas, antas, o animal nacional, e uma vasta variedade de aves. Grande parte do sul é dominada pelas montanhas maias, que abrigam não apenas vegetação densa e vida selvagem, mas também a maioria dos sítios arqueológicos maias. O rio mais importante é o Rio Belize, que percorre cerca de 290 quilômetros e foi a principal rota de comércio e transporte durante a era colonial. A formação geográfica mais famosa de Belize encontra-se debaixo d'água, a Barreira de Corais de Belize, que faz parte do sistema arrecifal mesoamericano, o segundo maior do mundo depois da Grande Barreira de Corais da Austrália. Este sistema estende-se por mais de 300 quilômetros ao longo da costa de Belize e é composto por 3 atóis, centenas de cais, ilhas arenosas e uma imensa diversidade de vida marinha. A formação mais icônica é o Grande Buraco Azul, uma dolina marinha quase perfeitamente circular, com mais de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, famosa por ser um local de mergulho de classe mundial. Essa maravilha geológica é um testemunho da última era glacial, quando era uma caverna de calcário acima do nível do mar. A biodiversidade da Barreira de Corais de Belize é excepcional. Mais de 100 espécies de corais duros, 50 espécies de corais moles e 500 espécies de peixes foram identificadas. Este sistema de recifes é patrimônio mundial da Unesco. Belize possui um clima tropical, com estações seca e chuvosa bem definidas. A estação chuvosa vai de junho a novembro, coincidindo com a temporada de furacões, enquanto a estação seca, com muito sol, vai de dezembro a maio. A história de Belize é a história de uma civilização florescente, uma nação de piratas e lenhadores, e uma lenta jornada rumo à independência. Belize foi o coração da civilização maia durante seu apogeu clássico. Diferentemente das cidades maias do México e da Guatemala, que eram centradas na guerra e em grandes centros urbanos, os maias de Belize viviam em assentamentos mais dispersos e eram mais dependentes do comércio marítimo e fluvial. Cidades como Caracol, Xunantunich e Lamanai eram importantes centros cerimoniais e urbanos. Caracol, o maior sítio maia em Belize, foi um poderoso estado que chegou a derrotar Tikal, na atual Guatemala, no século VII d.C. Estima-se que, em seu auge,
a população maia em Belize possa ter ultrapassado 400 mil pessoas. O misterioso colapso da civilização maia clássica ocorreu por volta do ano 900 d.C., C, e os locais foram abandonados, engolidos pela selva. Após a chegada dos europeus, a costa de Belize, pontilhada de recifes e ilhotas, tornou-se um refúgio ideal para piratas e bucaneiros ingleses que atacavam galeões espanhóis carregados de ouro que viajavam pelo Caribe. Com o tempo, esses colonos informais passaram da pirataria para a exploração madeireira da valiosa madeira de pau-brasil e, mais tarde, do mogno. Esses colonos, conhecidos como os Homens da Bahia, estabeleceram assentamentos permanentes, especialmente na foz do rio Belize. A Espanha reivindicou formalmente o território, mas o controle de facto foi exercido pelos britânicos. Após escaramuças e tratados, o controle britânico foi consolidado com a Batalha de St. George's Caye, em 1798, onde uma pequena força de colonos e escravos repeliu a última tentativa de invasão espanhola. Finalmente, em 1862, a Grã-Bretanha declarou formalmente a colônia como Honduras Britânica. Belize conquistou sua independência total da Grã-Bretanha em 1981. Apesar de seu pequeno tamanho, o caminho para a soberania foi complicado pela reivindicação territorial histórica da Guatemala. Hoje, embora a disputa persista, Belize mantém uma democracia parlamentar estável e se consolidou como um membro fundamental da Comunidade do Caribe. A cultura de Belize é um caldeirão de etnias que preservaram suas identidades, apesar de viverem em uma pequena área geográfica. Essa diversidade se manifesta em pelo menos 6 principais grupos culturais que coexistem. Os crioulos, Criol, são descendentes de escravos africanos trazidos pelos homens da Bahia e os colonizadores europeus. Eles falam criol, uma língua crioula baseada no inglês. Sua cultura é fundamentalmente belizenha, dominando a vida na cidade de Belize. Os mestiços são o maior grupo, resultante da mistura de espanhóis e maias, com forte influência de imigrantes do México e da América Central. Eles falam espanhol e residem predominantemente no norte e oeste. Os garifunas são descendentes de escravos africanos e de populações indígenas arawak e caribe da ilha de São Vicente, que foram realocadas para a América Central, no final do século XVIII. Eles são famosos por sua música e dança contagiantes, incluindo punta e hoodoo, e por sua língua, o garifuna, reconhecida pela Unesco como obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade. Seu centro cultural está localizado no distrito de Stan Creek, especialmente em Dangriga e Punta Gorda. Os maias, que incluem os yucatecos, de Yucatán, México, os Mopan e os Quechua, continuam a viver em aldeias rurais, especialmente no sul. Eles mantiveram vivas muitas de suas tradições, a agricultura de subsistência e seus dialetos. Os Menonitas são uma comunidade religiosa de origem germânica que emigrou principalmente do México. Eles vivem em assentamentos agrícolas isolados, como Shipyard ou Spanish Lookout, e são conhecidos por seu estilo de vida tradicional, vestimentas modestas e impressionante eficiência na agricultura. Outras culturas incluem chineses, indianos, árabes e americanos que migraram, principalmente para a cidade de Belize, contribuindo para o cenário culinário e comercial. Curta, inscreva-se e compartilhe. O inglês é a língua oficial, um legado britânico que facilita o turismo. No entanto, o crioulo é a língua franca, falada por quase toda a população. A música é dominada pelo punta rock, uma fusão moderna da música tradicional garifuna com pedra, soca e calypso, e o reggae e dancehall, dada a proximidade cultural com a Jamaica. A capital de Belize é Belmopan, uma das menores capitais do mundo, com uma população de apenas 20 mil habitantes. A capital foi transferida da cidade de Belize em 1971, depois que o furacão Hattie destruiu grande parte da antiga capital, em 1961. Belmopan foi construída no interior para ser menos vulnerável a furacões. O animal nacional de Belize é a anta de Baird, Tapirus bairdi, conhecida localmente como vaca da montanha.
Vaca da montanha. É o maior mamífero terrestre da América Central, um herbívoro tímido e solitário em perigo de extinção. Belize é pioneiro na conservação. É o primeiro país do mundo a ter uma reserva dedicada à onça-pintada, a reserva de vida selvagem da bacia de Coxcomb. Além disso, abriga o único santuário de macacos uivadores do mundo, estabelecido por um esforço de conservação da comunidade. Um café da manhã tradicional em Belize é o Fried Jack, pão frito, que geralmente é servido com ovos mexidos, queijo, feijão refrito e, às vezes, frango ou peixe. Este pão é um alimento básico que reflete a mistura de influências culinárias. Ao contrário da maior parte da América Central, que é apaixonada por futebol, o esporte nacional não oficial de Belize é o basquete, embora eles também joguem futebol americano e cricket, outra herança britânica. O turismo em Belize concentra-se em duas atividades principais: arqueologia maia e mergulho em recifes de coral. Belize oferece uma experiência menos concorrida e mais imersiva nas ruínas maias em plena selva do que seus vizinhos. Caracol é o sítio arqueológico maior e mais importante, abrigando o Templo de Kaana, Palácio do Céu, que permanece como a estrutura feita pelo homem mais alta de Belize. Xunantunish é famosa por sua estrutura principal, El Castillo, que oferece vistas panorâmicas do rio Mopan e da fronteira com a Guatemala. Lamanai, acessível principalmente por barco através do Rio Novo, é um local espetacular, com templos antigos emoldurados por uma densa selva e macacos uivadores. O litoral é a principal atração para os turistas que apreciam o mar. Caio Ambergris Cay, é a maior e mais turística ilha, onde se localiza a cidade de São Pedro. É a principal base para mergulho e snorkel no Recife de Coral. Cay Caulker é uma ilha mais tranquila e boêmia, com o famoso lema Go Slow, vá devagar. É conhecido pela separação, a divisão, um canal criado por um furacão que agora é um local popular para nadar. O Grande Buraco Azul é um passeio de mergulho icônico, embora seja adequado apenas para mergulhadores experientes. Belize é líder em ecoturismo. A Reserva de Vida Selvagem da Bacia de Coxcomb é a única reserva de onças pintadas do mundo. Embora seja difícil avistar uma onça pintada, é um lugar excepcional para observar pássaros e outras espécies da selva. Descida de boia em cavernas, tubing em cavernas, é uma experiência única em que os visitantes flutuam em boias através de sistemas de cavernas subterrâneas, uma prática que era sagrada para os maias. As cavernas de Actun Tunisil Muknal, que contêm esqueletos maias calcificados, são um famoso destino de aventura. Belize é uma prova de que a grandeza não se mede em quilômetros quadrados, mas sim na riqueza de sua história e na complexidade de sua biodiversidade. Das profundezas das trincheiras subaquáticas do Grande Buraco Azul às alturas dos templos maias envoltos na névoa da selva, o país oferece uma rara convergência de natureza intocada, arqueologia significativa e uma população surpreendentemente diversa. É um Caribe que fala inglês e garífuna, venera os ancestrais maias e dança ao ritmo de ponto de rocha. Belize não é apenas um destino turístico, é uma lição de coexistência multicultural e conservação ecológica que lhe valeu, com justiça, o apelido de Joia da América Central. Exploramos a geografia dual de Belize, sua história de maias e piratas, seu mosaico cultural de 6 etnias e seus pontos turísticos icônicos. É um país que implora para ser explorado, tanto na selva quanto no fundo do mar. Se esta profunda jornada pela joia da América Central te emocionou e inspirou, por favor, apoie-nos com um gostei e inscreva-se no nosso canal. A sua participação é a força motriz que nos permite continuar a partilhar estas histórias fascinantes.